Aquarianos, bem-vindos a 2026 comigo, leitura de tarô. Tô de volta nesse espaço. Para quem já conhece, sabe que eu fiquei um tempo sem gravar. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tawane, tiragem coletiva natural, se não ressoar com todo mundo, né? Se sentir que é para você, ok. Se não, solta, libera. Pode ser que eu esteja falando com você em outras leituras, em outros momentos, ou até mesmo pode ter alguma mensagem para você em outros signos, se você souber os aspectos do seu mapa natal, como Lua, Ascendente, outros planetas que você considera importantes, certo? Ok? Vamos começar então? Como que vocês passaram aí esse início de ano? Vamos lá, vamos entender qual que é a mensagem do tarô para esse ano de 2026, pensando que a gente teremos outras mensagens no decorrer do ano, mas vamos pegar uma ideia principal, inicial, mas antes disso vamos ver como que tá o momento atual, seu momento atual, de quem chegar aqui se conectar, né? Como que tá esse momento? Nossa, muitas cartas de uma vez só. Vamos entender como que tá o momento atual de quem chegar, de quem se conectar. Lembra de curtir, de compartilhar, de ficar aqui nesse espaço, né? Para fazer com que a conexão se estabeleça, que faça sentido, né? Vamos lá, então, a energia atual de quem chegar, até para que você entenda se eu posso estar falando com você ou não. A gente está falando de 7 de copas, que é isso. Tô de olho fechado para algumas... Nossa, tá querendo vir várias cartas. Para alguma situação, posso não estar percebendo que eu tenho opções, mas que algumas delas são ilusórias. Tá, o que a gente tá falando? Qual que é o momento? A carta da Torre. Rompendo, tirando os véus, né? Momento difícil de quebra. Divisão. Tô mudando meu olhar. As situações estão fazendo com que eu veja diferente, com que eu sinta diferente. Página de pausa. É assim que a banda toca? E qual é a minha parte nessa banda? O que eu toco nessa banda? São vocês se perguntando se eu quero continuar tocando nessa banda, se eu tenho outras bandas. Momento atual. Para trazer mais leveza também, né, para vocês. Olha lá, falei de trazer mais leveza e veio 6 de paus falando de méritos, né? Que eu tenho vitórias para conquistar, justamente porque eu estou saindo de ilusões, porque eu estou mudando o meu olhar, porque eu estou conseguindo perceber o que de bom tem em mim, porque essa leveza, o que é essa leveza? É a forma como eu posso tocar a minha vida. Então, parabéns para você que, né, se sente assim, consegue perceber isso. Tá? Vamos clarificar, vamos trazer um pouco mais. Qual que é a mensagem, então, desse 7 de copas? O que tá fazendo aqui? 5 de espadas. Então, se antes eu me sabotava, ou se antes eu me sentia sabotado por pessoas, né? Não tava valendo a pena a forma como eu estava vivendo, realmente não estava, ou que eu estou, né? Tá, a torre aqui, o que tá fazendo? Qual é a mensagem, né, da torre para Aquário nesse momento de vida? As de espadas. Então, realmente, assim, é uma limpa que a vida fez, ou vocês estão fazendo na própria mentalidade de vocês. Ai, Tawane, antes, olha, sabe, eu tava fazendo, tava construindo, tava aí, agora larguei mão. Tô mesmo saindo de grupos, tô saindo de não sei o que, parei de frequentar lá aquele lugar que eu ia, porque eu comecei a perceber que era só discórdia, não tava me fazendo bem. Então, abandonando ideias antigas e trazendo ideias novas, as de espadas. Conversas mais esclarecedoras também, né? Onde eu começo a colocar os pingos nos is. Página de paus. O que tá fazendo aqui? Página de paus, momento atual. O mago. Pode ser que vocês tenham uma parceria nisso, né? Alguém que claro que é vocês com vocês, porque o mago sou eu fazendo as minhas próprias transformações, mas que esse página de paus, assim, ai, vou me juntar a essa pessoa aqui, essa visão dessa pessoa, já formou uma banda, né? Seja vocês também interagindo com alguém mais jovem e fazendo, ai, vamos viver um pouquinho essa jovialidade, esse entusiasmo, esse lado que isso tem, porque isso também passa.
Então, deixa ser o mestre dos magos nessa situação. Eu tenho uma experiência aqui, eu tenho algo para aprender com tudo que eu já passei e que eu posso transformar a vida de alguma maneira. Se eu posso transformar alguma coisa na minha vida, então que eu tente fazer isso, que eu me coloque como esse cientista de laboratório, como esse mago que vai testar. Vai se inscrever num curso novo? Pode ser. Trazendo para o lado mais prático, né? Não só tão subjetivo, mas enfim. 6 de pausa aqui, que é isso? Que momento é esse do aquariano? 7 de espadas. Se antes eu tolerava algumas atitudes, eu não tolero mais. Eu só tenho a vitória e o reconhecimento, eu só me sinto bem justamente porque agora eu tenho clareza do que, né? Tenho 5 de espadas e o 7 de espadas, eu tenho consciência de que eu me sabotava, que eu estava me deixando sabotar por pessoas, por situações. Vou pedir mais uma. O que esse 7 de espadas está fazendo aqui? As de copas, olha aí. Tem 2 as aqui, né? As de espada e as de copas. É uma renovação, removendo da vida de vocês ideias, sabotagens, colocando no lugar mais brilho, mais, né? Como se eu tirasse um quadro velho da parede, que já significou muito para mim. Vou dar um exemplo aqui, assim. Eu tenho o quadro da Santa Ceia. Não tô falando para ninguém abandonar as próprias crenças, mas eu olho para aquilo e aquilo já não tem mais significado nenhum na minha vida. Na verdade, quando eu olho para aquilo, começa a me vir sentimentos, sensações, pensamentos. Podem vocês se sabotando nisso tudo, mas de alguma maneira eu preciso repaginar. Então, assim, mas isso é da minha família, isso diz, mas em você já não ressoa. Tem todo um padrão que a gente coloca para justificar algo, mas que não está mais fazendo sentido. Então, pode ser incompreensível, mas para vocês, assim, então, ele não tem mais sentido. Então, essa compreensão que vocês precisam e aceitar isso pode ser a grande renovação de vocês. No fundo do leque fica o 8 de espadas, porque o nosso 8 de espadas, o 10 de espadas e o imperador. Eu tava aqui numa visão, vivendo um tipo de vida aprisionado, limitada. Então, vamos entender qual que é a mensagem para vocês para 2026, então? Dito tudo isso, desse momento atual, qual que é a mensagem para o ano? O que Aquário precisa ouvir? Qual é a mensagem que eles podem levar daqui desse momento? Cavaleiro de Espadas. A mensagem de vocês é maior para vocês levarem até mesmo do que a mensagem que vocês receberam, né? Como eu falava, tem um quadro que tem um simbolismo. Isso importa, mas hoje importa muito mais para vocês a mensagem do que vocês querem que faça sentido na vida de vocês do que o que já fez um dia. Então tá, mais uma carta. O que a gente tá falando aqui para Aquário? Bom, espero que faça sentido na vida de alguém, né? Porque às vezes eu falo umas coisas aqui, gente, que, né, pra mim não faz sentido, mas eu intenciono que faça pra alguém. Nossa, um arcano maior, a carta do mundo. Eu não falava de, olha, isso já não faz mais sentido, porque realmente tem um ciclo que se finda para outro começar. Por isso que o que vem à frente é mais importante o que eu estou sentindo, essa renovação de visão, de sentimentos, dessa bagagem. Às vezes, nossa, eu falei, eu vou tirar o quadro da Santa Ceia e vou colocar um quadrinho ali de um beija-flor. Aí você fala, nossa, Tawane, mas o que é isso? Pois é, isso representa o momento planetário, isso representa a nova visão, a nova cultura, e que para você isso também tem mais sentido. Eu estou abraçando isso por quê? Porque antes eu me sentia aprisionado, agora eu percebo que eu estava me limitando a esse padrão. Eu dei apenas o exemplo de um quadro, mas é uma representatividade de algo interno acontecendo em vocês, né? O mundo finalizando e abrindo novas perspectivas. Tá, vamos lá. Qual é a mensagem, então? Mais uma carta. Novamente veio o 6 de paus. Veio aqui, ó. Esse é o 6 de paus nesse tarô e aqui o 6 de paus novamente. Falando de uma época de boas vitórias, né? De recompensa, de manifestar
manifestar vitórias. Desculpa, não consigo encontrar outra palavra. É isso. Rei de paus e pajem de espadas. Aqui me veio duas pessoas mesmo, né? Pode ser que vocês estão criando um filho e vocês estão percebendo, né, a potência de vocês de passar bons sentimentos, de passar esses valores de sucesso, o que é sucesso, esse sentimento de vitória, de não passar um sentimento de fracasso, de dor, de martírio. Não que isso a gente nega, né? Como eu falei, não, eu tô tirando o quadro aqui, eu tô negando alguma coisa. Não é que eu nego, é porque agora faz parte da minha vida um novo discurso, uma nova decoração, uma nova pintura de parede, de pintura de arte, uma nova escultura. Então, vocês passando isso também adiante, se sentindo mais potentes para conseguir passar. Seja porque agora minha potência enxerga o jovem, a jovialidade na vida, que é essa renovação de olhar, de às vezes física, como eu falei, eu preciso mudar um objeto quando eu faço. Às vezes a gente não muda a casa, não dá aquela repaginada e fala, nossa, ficou outra coisa, isso já faz um bem-estar. Quanto que a gente demora às vezes para fazer isso, né? É claro, a gente tem itens de coleção, por exemplo, ou itens que são valiosos, e isso não se perde. Mesmo que eu faça, mudei tudo na minha casa, mas coloquei o quadro da Santa Ceia de volta, porque isso traz para mim um novo estado emocional. Eu me sinto bem de poder colocar de volta o quadro da Santa Ceia, como eu falava. Eu dei o exemplo de retirar o quadro da Santa Ceia, pode ser recolocar. Percebe como que não é uma questão de é o sentimento de vocês com relação a algo. Não é que se perdeu alguma coisa que era antiga e às vezes pode ser o resgate de alguma coisa que vocês tinham perdido, que vocês estavam aprisionados, talvez. Então o mundo a banda tá, né? Eu falei, como é que a banda toca? A banda tava tocando assim, eu tava tocando essa banda, mas não queria estar nessa banda. São vocês falando, então eu vou tocar em outra banda? O mago tem os 4 elementos, eu posso utilizar de outras fontes, eu posso beber de outra maneira. Eu posso beber numa tacinha, eu posso beber numa taça maior, eu posso beber num copo assim comprido, eu posso beber num copo bujudo, né? Bojudinho. Essa renovação que tá acontecendo aqui em 2026 para vocês. Nossa, no fundo do deck ficou a Imperatriz. 5 de ouros, 6 de ouros. Trabalhando em vocês aspectos que ainda podem estar tampando a visibilidade de vocês, né? Se eu ainda tenho um lado meu, mas assim, como fala? Quando a pessoa fica se escondendo, não me recordo a palavra, enfim. E não, trazendo a visibilidade, não preciso ficar acanhado, não preciso me fazer de rogado, né? Não é tudo isso. Não preciso falar, não é tudo isso, mas é trazer a verdade do que se é. Não precisar esconder a força, a potência, a energia, aquilo de... eu sou um leão, mas eu acho que isso incomoda, porque tem um rei de paus, né? Então tem uma força, tem uma potência. Vocês trazendo à tona, renascendo muitas vezes nessa força, utilizando essa força em menor instância, mas no que ela é. Uma chama é uma chama, seja numa vela ou seja numa fogueira, mas eu sou a chama. Então, se eu começo agora com uma vela e eu vou acendendo outras velas, sabendo que se eu sou uma chama, eu posso acender uma fogueira. Esse tamanho vai depender de potência, de quanto dos aprendizados, das renovações, que vocês precisam de ter de estímulos para se reacender. Como eu falava, é colocar um quadro na parede, é retirar um quadro da parede, é ter uma escultura, é fazer um movimento, é usar uma roupa, são gestos palpáveis para vocês se sentirem nesse lugar de reconhecimento e serem reconhecidos. Às vezes, justamente porque eu faço uma pequena mudança, alguém reconhece e fala, nossa, que bacana isso que você fez, certo? Mensagem dada, vamos para o conselho final com o tarô, o oráculo, na verdade, acredite na sua própria magia. Vou tirar 2 cartas, eu tirei 2 para todos, né? Então vamos seguir essa ideia com vocês também. Já veio uma, bruxa, a justiça está a caminho. Com que roupa que eu vou quando essa justiça chegar, né? O que eu preciso me preparar
eu tô pronta para quando essa justiça chegar, e essa justiça, como eu falava, o reconhecimento. Eu tô pronta na hora que o reconhecimento chegar. Eu não preciso ficar me escondendo, não preciso me sabotar, não preciso usar aquela roupinha mais sem gracinha assim, porque aí eu passo despercebido. Por que você quer passar despercebido? Da onde vem isso? Caiu no chão, pera. Carta dos dragões, destrua todos eles. Então, o que eu falava, da onde vem esse sentimento de sabotagem? Da onde vem isso? Então, destrua as sabotagens. Pare de ficar se colocando nesse lugar de eu tô sempre me escondendo, tô sempre fugindo, tô sempre em confronto, em conflito, porque eu não sei o que eu faço, porque eu acho que não sei agora mais se tem sentido de ser, eu usar essa blusinha que tá aqui, porque... Então, destrói todas as ideias, ou destrói, se for fisicamente o quadro, a blusinha, e dá essa repaginada necessária. Destrua o que precisa ser destruído, né? Às vezes a gente acha, mas destruir é ruim. Não, é que destruir é necessário. O que precisa ser rompido para que outras coisas, a justiça chegue? Senão, às vezes a gente fica empacado nas situações. Certo? É isso, Aquário. Vejo vocês numa próxima leitura, assim eu espero. Até!